Amados, bem-vindos ao Focando Vidas. Mais uma quarta-feira, onde nós vamos estar juntos, falando a respeito da pessoa mais importante do universo, o Senhor Jesus. É quem nós queremos honrar, é quem nós queremos agradecer, é quem realmente nós devemos tudo, toda a nossa vida. E hoje, mais uma vez, nós vamos estar juntos, continuando com o tema Quem é esse? Muitos dos seus amigos, muitos dos seus parentes ainda não sabem quem é Jesus. E você tem condições de compartilhar essas lives com eles. Nós temos todas elas numeradas lá no nosso canalzinho, não é? Canal Raul Nogueira Canal no YouTube. E esse Quem é esse está totalmente numerado para quem perdeu alguma dessas lives. Então ele vai ter condições de recuperar sem nenhum tipo de problema, tá bem? Bom, falando nisso, se vocês não são inscritos, alguns de vocês, por favor, entre lá. E nós estamos aí nos aproximando de 800 pessoas, mas ainda é muito pouco. Nós precisamos de 1000 pessoas para podermos fazer entrevista e outras coisas. De qualquer maneira, queridos, indique o nosso canal para outras pessoas e também esses momentos de quarta-feira às 17 horas e também às 18h30 no sábado. Todas as quartas nós fazemos algum tema avulso. No caso agora nós estamos falando sobre Cristologia, ok? E às 18h30 no sábado nós vamos estar falando a respeito de Gênesis, até terminar Gênesis, aí vamos para outro tema, outro livro. Então, sempre no sábado nós estamos estudando um livro, versículo a versículo, tá bem? Também todinho numerado, para que você não se perca, tá bem? Então, convide aí seus irmãos, convide seus amigos, coloque na rede, faça com que muitas pessoas possam, de alguma maneira, aprender quem é Jesus. Nós já vimos Jesus em várias etapas, né? Já passamos por elas, vimos que Deus realmente desnudou seu braço, ele que é invisível, se tornando visível na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E vimos também que ele já pré-existia. Eu já mencionei que eu tenho até um pequeno livreto que está não no sentido físico, né? Mas você pode entrar no site ele fala sobre o anjo do Senhor. E é interessante, as pessoas que têm lido, as pessoas que têm visto, têm se surpreendido, porque a ideia que se tem é que Jesus só passou a existir, isso para muitos, e só passou a se manifestar quando ele veio ao mundo, não é? Apesar de ser Deus, mas não é assim. No Velho Testamento, ele apareceu várias e várias e várias vezes. E nessas várias vezes que apareceu, foram encontros marcantes com pessoas, vamos dizer, personagens importantes do Velho Testamento, não é? Os pais de Sansão, Gideão, não é? Abraão foi várias vezes, Moisés, sabe? São vários, lutou com Jacó. Então, o Logos, ele sempre aparecia no Velho Testamento, se esvaziando para que pudesse realmente estar, de alguma maneira, interferindo naquela situação histórica pela qual passava aquele personagem. Muito bem, nós já vimos também que o nascimento dele foi realmente através de uma virgem, conforme estava previsto. Vimos uma série de revelações que se cumpriram, ok? Vimos que foi um sacrifício único, ele veio para destruir as obras do diabo, essa é uma das razões que ele veio, né? Ele é o nosso sumo sacerdote, ele se apresenta como nosso sumo sacerdote, ele dá continuidade àquela aliança davídica,
que havia sido colocada, e a gente vê também que a vinda dele exalta Deus o Pai de uma forma maravilhosa, não é? E depois, então, ele prevê a vinda da terceira pessoa da Trindade. Bem, nós vimos então que Cristo encarnado, ele se tornou Deus homem, completamente Deus, completamente homem, é o que é chamado de união hipostática, onde nós já falamos isso, é para gravar bem, a, a parte divina dele nunca se humanizou e a parte humana nunca se divinizou, ou seja, completamente Deus, completamente homem, na mesma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus. Olá, Cláudio, boa tarde, querido. Então, a gente percebe que esse Jesus é extraordinário. É um nome que está acima de todo nome. E nós já vimos, então, fora isso, nós já colocamos, então, que na sua humanidade ele tinha um corpo físico, ok? Vimos que ele nasceu de mulher, nós lemos, inclusive, lá em Lucas, que ele crescia, não é? Foi, assim, um momento maravilhoso, quando nós vimos aquele homem tão velhinho, pegando, né? Simeão pegando o Criador nos braços. Eu sempre que leio aquela passagem, eu fico emocionado, não é? E depois Ana falando também a respeito dele. Hoje nós vamos começar falando a respeito de que ele podia ser tocado pelos homens. Não era apenas uma imagem, mas ele era alguém. Olá, Álvaro, tudo bem, meu querido? Espero que a Malvina esteja bem também. Então, ele era alguém que você podia tocar, você podia ouvir. E nós vamos, depois da oração, começar a estudar um pouquinho a respeito de passagens que tocam nesse assunto, tá bem? Se você tem algum pedido, pode colocar ele agora, para que eu possa orar, e todos nós vamos orar, interceder juntos pela pessoa, pelo pedido da pessoa, tá bem? Já vou iniciar orando com respeito a alguns que estão aí se convalescendo dessa Covid terrível, tá bem? Vamos orar? Deus vivo, Deus maravilhoso, louvado seja o teu santo nome. Oh, meu Pai, que privilégio, Senhor, que nós temos de entrar em tua presença no Santo dos Santos. Que privilégio é o nosso, Senhor, de poder falar contigo, entrar na tua presença, tendo o Senhor Jesus como intercessor e também o Espírito Santo, que nos leva junto a ti, porque nem orar nós sabemos. Meu Pai, nós somos pecadores, e se nós morrêssemos sem Cristo, estaríamos por toda a eternidade longe do Senhor. Mas, por misericórdia, a tua palavra realmente nos alcançou. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos e convidamos que o Senhor fosse o nosso Senhor, o dono da nossa vida, Senhor e Salvador. Nós te louvamos por isso, nós te engrandecemos por isso. Meu Pai, eu agora estou intercedendo especificamente pelo Ricardo, Senhor, pela Márcia, que estão já se convalescendo da Covid. Que o Senhor continue cuidando deles, meu Deus. Continuamos pedindo pelo Sebastião, essa criança que tão pequena, mas já tem enfrentado tantas dificuldades, tantos problemas. Nós pedimos ao Pai que o Senhor esteja acalentando o coração do Gabriel, da sua esposa, dos seus avós. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja dando a essa criança condições de ser uma criança normal. Também lembramos do Davizinho, meu Deus, também que
agora está começando a caminhar, Senhor, começando a conseguir segurar a sua própria cabecinha, que ele não tinha o tônus muscular. Então, que o Senhor possa, Pai, estar agindo de maneira poderosa, que o Senhor possa estar dando, Senhor, realmente condições a essas pessoas, ó Deus, aqueles que já são doentes, adultos e as crianças, lembrando também os pais, Senhor Deus, da Ruth, Senhor, já avançado em dias e necessitado da tua proteção, necessitado, Senhor, da sua intervenção. Ele já está com muitas dores, meu Deus. Então, que o Senhor possa fazer um milagre e apacenta o coração da tua serva. Também te pedimos, Senhor, por todos os demais que de alguma forma estão passando dificuldades no sentido de emprego, Senhor, relacionamentos quebrados, raiz de amargura. Oh, Senhor, nós te pedimos, Pai, que pessoas que estão com raiz de amargura por coisas do passado se arrependam disso, Senhor, e liberem perdão, porque eles é que serão realmente atormentados, eles é que sofrerão problemas, porque quando nós retemos em nosso coração a raiz de amargura, mesmo que sejamos injustiçados, o maior prejudicado somos nós mesmos. Então, que essas pessoas possam liberar perdão, Senhor. Cura-os nas suas alma e espírito, Pai, para que o seu corpo também seja restaurado. Pedimos pela Kelly, Senhor. A Kelly está em recuperação, estava aí com as infecções, ela que fez a operação, Senhor Deus, e na parte da operação que ela fez, está muito bem, já poderia estar liberada, mas ela é transplantada no fígado, Senhor. E apareceu uma pequena infecção, então que os remédios possam estar fazendo efeito e que ela possa ser completamente restaurada para a honra e glória do teu nome. Entregamos também, meu Deus, a Igreja Batista Regular Filadélfia, dia 23 agora de outubro. Estaremos fazendo a segunda conferência missionária. Que o Senhor possa, Deus, estar no controle da parte técnica, porque virão missionários via online e outros presenciais. Então, que o Senhor possa estar cuidando, protegendo, guardando, livrando-os de qualquer problema, seja físico, seja com respeito à Covid ou com respeito ao sistema, seja com todos que estarão envolvidos nisso. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós nos alegramos muito contigo e entregamos esse tempo também aos teus cuidados, sabendo, Pai, que somos limitados e que possamos falar de Jesus de uma forma muito clara. Lembramos também, Senhor, a Samira, Senhor, e uma senhora que está no Líbano, que o Senhor possa estar restaurando a vida daquela senhora também. E que Samira possa estar, Deus, sendo restaurada em todas as áreas. Agradecemos a Ti por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado. Queremos pedir também pelo Marcos, meu filho, que trabalha na editora Batista Regular, que ele, Léo, Carol e o diretor possam, Pai, estar realmente vendo o milagre, porque nós estamos num período da história que muitos estão deixando de ler livros. Então, devido à Covid, teve umas mudanças, inclusive na área financeira, Senhor. As lojas estão com receio, estão com medo, Senhor, de comprar, fazer algumas coisas que podem realmente depois não voltar os recursos investidos. Então, que o Senhor possa reverter esse processo. Agradecemos, Pai, também, pedindo pela Lindraci, pela sua irmã, que todos, com respeito ao restaurante, tenha realmente a solução. Senhor, obrigado por mim, pela graça, minha esposa amada, meus netos, filhos, que o Senhor cuide de cada um deles segundo a sua vontade, inclusive restaurando o braço da minha filha Luciana, Senhor, que
É com esse braço que ela faz as massagens, ela está voltando aos pouquinhos. Então, que o Senhor possa curá-la, Senhor, totalmente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito bem, olá, André Barreto, tudo bem? Malvina, que Deus abençoe muito a cada um de vocês. É muito gostoso nós percebermos que vocês estão aqui, estão conosco. E nós estamos falando sobre Jesus, como nós inicialmente já colocamos, e vamos, nesse instante, já ver esse ponto que nós havíamos parado, que o Senhor Jesus, ele podia ser tocado. Ele era um homem mesmo, e podia ser tocado. Então, vamos só rever, não vou perder muito tempo, se bem que não é perda de tempo ler a palavra, né? Mas são textos que os irmãos já conhecem muito, não é? Então não há tanta necessidade de nós explicarmos muita coisa. Mas lá em João, ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, mas sem ele nada do que foi feito se fez. Então, só nesse versículo nós já sabemos que o Logos, o Filho de Deus, foi quem criou tudo e sustenta tudo pela palavra do seu poder. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, veio esse mundo, e as trevas não prevaleceram contra ele. Lá no versículo 10 diz: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que nasceu, seus não receberam. Mas, e esse versículo 12 é um versículo chave para quem quer ter um encontro com Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, então eram criaturas, não é? Emerson, tudo bem, Emerson? Oh, boa tarde, meu querido. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, que é Deus, Criador de todas as coisas, sustentador de tudo, se fez homem, se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou mesmo, andou entre nós, não é? Foi visto, foi tocado e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. E depois no versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vamos lá agora para 1 João. 1 João, também escrito por João. Nós temos 4 evangelhos. Os 3 primeiros, não é? Mateus, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são os 3 que foram escritos 30 anos antes do Evangelho de João e também de 1 João, etc. E aqui, João escreve, também não requer muitas explicações, porque nós estamos falando sobre que o Senhor Jesus poderia ser tocado, ok? O que era desde o princípio, o que temos visto. Agora ele vai começar a usar os sentidos, não é? O que temos visto. Interessante que João não fala o que nós tínhamos visto quando eu andava com ele, quando eu estava aqui nesse mundo. Não. João está dando assim uma informação clara que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo e ele, João, continua vendo, continua ouvindo. Então, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Enfim, sempre que a gente fala a respeito de 1 João, capítulo 1, nós falamos que aqui se refere a um período de
restaurar comunhão. Aqui não está falando de salvação, não é um texto que foi escrito para incrédulo. 1 João 1,9 não é para incrédulo, isso é para a restauração da comunhão. Porque todos os teus pecados, se você um dia aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos os teus pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados. Deus o Pai vê você através de Cristo limpo sempre. Mas enquanto estamos nesse mundo, nós que só tínhamos uma natureza, que era a natureza decaída, agora temos duas. A natureza decaída que continua existindo em nós e a nova natureza, essa que é aquela que tem comunhão com o Senhor. E o que a palavra fala é que muitas vezes, enquanto nós estivermos nesse mundo, apesar do pecado se tornar um tropeção para nós, nós pecamos. E quando cometemos pecado, esse pecado que já foi perdoado, quebra a comunhão com o Pai. Por isso que você tem que entrar na presença do Senhor, se arrepender desse pecado e confessar esse pecado para restaurar a comunhão. Tem nada a ver com salvação. Abram comigo lá em Lucas 24. Uma passagem bem interessante, que muitos gostam de estudar, porque é uma passagem assim diferente, não é? E dois desses que andavam com Jesus vêm caminhando, discutindo a respeito dos últimos acontecimentos, né? E Jesus já tinha ressuscitado. E aí no versículo 13 em diante diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia, chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. Bom, não se esqueça que nós estamos falando com respeito a que nós podíamos ver, tocar, ouvir Jesus. E é o que vai acontecer aqui, tá bem? Então a gente tem sempre usado a própria palavra para comprovar as coisas que nós comentamos. No versículo 14 diz: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que todas as coisas sucedidas? A morte de Jesus foi realmente muito impactante para aqueles que o seguiam. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então, isso mostra que Jesus ressuscitou em corpo. Já lemos que Colossenses 2,9 fala que nele habita, não é habitava quando ele estava aqui, não, nele habita corporalmente toda a plenitude de Teós, toda a plenitude de Deus. E o Senhor então começa a caminhar com ele. Mas, versículo 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Vocês imaginam o impacto que aconteceu na vida desses seguidores do Senhor. Então, esse caminhar de Jesus com esses 2 discípulos foi muito interessante, porque ele vai se revelar depois. Então diz assim: um, porém, chamado Cleopas, respondendo, dizendo: és o único, porventura? Isso significa que ele estava vendo Jesus, certo? Não era simplesmente um fantasma, não é? Um espírito. Não, ele estava vendo. Ele estava conversando com ele, estava ouvindo Jesus. És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. A expectativa deles é que ele fosse o Messias, mas não o Messias sofredor, porque eles não conheciam a parte escatológica. Eles não tinham entendido pelas escrituras no Velho Testamento, como Isaías 53, por exemplo, e até Isaías 52, que primeiro ele tinha que vir como servo, ok? Ele tinha que vir como servo, para depois então vir como Rei dos Reis. Porque
A expectativa deles é que o Messias viria libertá-los de Roma e viria realmente implantar o reino. Então, essa é a tristeza deles. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. As mulheres foram porque elas queriam embalsamar o Senhor, né? Levar perfume, fazer as coisas que as mulheres faziam quando alguém morria. Mas o que aconteceu? Elas chegam lá, a pedra estava fora do lugar, não tinha ninguém lá dentro, não é? Então, elas vêm trazendo essas informações para os apóstolos. Tanto é que João e Pedro vão correndo para ver. Então diz assim, é verdade também, versículo 22, que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. E o Senhor Jesus vive mesmo. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, como já citei, Pedro e João, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não viram. Então lhes disse Jesus. Aqui Jesus começa a dar um puxão de orelha naqueles descendentes de Israel, não é? Olá, Camila. Boa tarde, minha jovem. Tudo bem? Então, esse puxão de orelha foi um puxão de orelha bíblico, né? É quando o Senhor Jesus começa a confrontá-los com a palavra, chamando eles de nécios, ó loucos, né? Ó nécios e tardos de coração, ou seja, vocês têm um coração duro. Mas duro para quê? Para crer que tudo que os profetas disseram, ou seja, vocês eram para terem visto tudo isto, olhado as Escrituras e confirmado que tudo que aconteceu comigo estava realmente previsto. Os profetas já tinham colocado, não é? Então, ele fala, honestos, tardos de coração para crer, tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Olha só. E começando por Moisés, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né? Está dizendo que a transmissão está congelando. Para mim está normal. Não sei. Para mim está normal. Possivelmente a gravação vai sair normal. Normalmente é assim. Mas fica tranquilo. Se acontecer algum problema, vai ficar gravado, tá bem? Me dá um toque depois se continua assim. Se a transmissão continua congelada. Enfim. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, ou seja, as informações a respeito da vinda do Messias consta em todas as Escrituras do Velho Testamento, ok? Algumas de uma forma mais direta, outra não, coloco de uma forma mais indireta. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Tudo isso mostra que realmente o que estava acontecendo era algo visível, palpável, audível, ok? O Luiz está dizendo que aqui está ok. Tudo bem, Luiz. Camila, dá uma olhadinha, talvez seja aí a tua transmissão. Muito bem, olha só o versículo 30 que fala. O que aconteceu? É algo impressionante, não é? E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Já imaginou o susto desse pessoal? Já imaginou? Então, a gente entende que todos os homens têm realmente o direito de conhecer a verdade, não é?
E essa verdade está nas Escrituras, como nós acabamos de ver no versículo 44 e 46, que mostra que o Senhor Jesus realmente veio a esse mundo. Ele realmente é real, não é? E Jesus é a verdadeira revelação das Escrituras, tá bem? A gente vai chegar lá. Então, olha só. E na mesma hora, eles disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Já imaginaram você ouvindo a palavra de Deus, da própria palavra viva? Nossa, isso para mim seria o máximo, não é? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, que é Pedro, né? Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, aqui nós estamos falando sobre o ponto em que o Senhor Jesus, na sua parte humana, ele era visto, podia ser tocado, podia ser ouvido. Aqui esses dois viram, comeram com ele, andaram com ele, conversaram com ele. E agora, olha só o que vai acontecer. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. E lhes disse: paz seja convosco. Queridos, quando você for arrebatado, você terá, com certeza, as mesmas condições de Jesus. Você poderá aparecer em algum lugar, como Jesus fez, com porta fechada. Não é? Não sabemos como isso vai acontecer, mas sabemos que isso era exatamente o que aconteceu com Jesus, e ele disse que nós seríamos exatamente iguais a ele. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Nesse ponto, quando eu estou falando com o testemunho de Jeová, eu sempre brinco com eles, eu falo: bem, você viu que os apóstolos aqui estavam imaginando que eles estavam vendo um espírito, um fantasma. Como vocês pensam que Jesus não ressuscitou em corpo, não é? E só tem uma condição agora: ou eles, os apóstolos, e vocês, testemunhos de Jeová, estão certos, ou eles, os apóstolos, e vocês estão errados. Vamos ver? Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvida os vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesma. Apalpai-me. Não era um fantasma, não era um espírito. E verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos como vês que eu tenho. Jesus tinha ossos. Uau! Claro, era um corpo transfigurado, um corpo diferente. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Até comer nós vamos poder comer, meu irmão, minha irmã. Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Muito bem. Então, agora a gente começa a perceber algumas coisas importantes, não é? Porque eu não sei se todos que estão aqui comigo são salvos. Espero que sim, ok? Então, aqui a gente entende que todos os homens, todos, sem exceção, eles têm o direito de conhecer a verdade de Deus, isto é, algo que realmente isso muda a nossa vida. E essa verdade está nas Escrituras, versículo 44 e 46, 41 e 46, não, 44 e 46 diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Então a verdade está nas Escrituras.
E que Jesus é essa verdade revelada, né? Que nós acabamos de ver no versículo 44 e 46, eles disse assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que essa verdade, ela só pode ser entendida quando o véu, a cegueira é removida. Se vocês derem um passeiozinho lá em 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo faz uma analogia com Moisés, que colocava um véu sobre a cabeça, porque ele tinha descido lá depois que ele recebeu as tábuas da lei, glorificado, não é? E com o passar do tempo, essa glória que estava no rosto de Moisés foi acabando, e ele não tirou o véu. E o texto mais à frente diz que, da mesma forma que aquele véu impedia que as pessoas vissem a glória do Senhor, é como se tivesse véu no coração dos israelitas, por exemplo, e que quando essas pessoas se convertiam ao Senhor, esse véu então era retirado. Por isso que a palavra do Senhor fala que abriu o entendimento, versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Então, nós somos os responsáveis por remover o véu do coração daquelas pessoas que estão perdidas, não é? Então, essa verdade ela deve ser pregada mesmo por aqueles que receberam a verdade, que entenderam, porque o versículo 47 fala e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Nós somos testemunhas, então precisamos fazer a mesma coisa. Bem, por essa passagem nós entendemos perfeitamente que realmente Jesus, ele era alguém que era visto, podia ser ouvido, podia ser tocado, podia comer, andava, tinha osso. Não era um simples fantasma, ok? Bom, além disso, além desse aspecto que ele era realmente visto, né, tocado, ele era alguém sem pecado nenhum. Hebreus 4,15 fala que ele não tinha pecado, né? E claro, e por que Jesus não tinha pecado? Não é uma boa pergunta? Ele não estava aqui nesse mundo, ele não era um homem. E por que não tinha pecado? Nós já comentamos em outras lives que ele não tinha pecado, por quê? Porque esse pecado era transmitido todas as vezes que um homem e uma mulher se juntam para ter um relacionamento. Então, esse pecado que vem do primeiro homem é transmitido para o novo ser que vai nascer. E a palavra diz que o pecado entrou pelo primeiro homem e todos morreram. Só que Jesus não foi concebido de um relacionamento entre Maria e José. Deus usou o ventre de Maria e ali foi gerado a pessoa humana de Jesus. Então ele não tinha pecado. Bom, mas é interessante. Ele era sem pecado realmente. E vem aquela grande questão. Ele não tinha pecado. Jesus poderia morrer? Eu já fiz essa pergunta em outra live. Jesus poderia morrer? Eu não sei se vocês têm condições de escrever se sim ou se não. Mas eu vou esperar um pouquinho. Vou fazer a pergunta de novo. Simplesmente responda sim ou não. Jesus poderia morrer? Sim ou não? O que vocês acham? Bem, eu vou responder porque muitas vezes eu acho que demora um pouquinho vocês colocarem, né? Acontece que Jesus não poderia morrer. E não poderia morrer por quê? Porque ele não tinha pecado. A morte veio por causa do pecado. Ó, a Malvina escreveu não. Beleza, Malvina, perfeito. A morte veio em consequência do pecado. Jesus não tinha pecado, então ele não podia morrer. Ora, se ele não podia morrer, por que morreu? Essa é outra pergunta importante. Jesus não podia morrer, então por que morreu? Ah, Leandro. Ele morreu, queridos, porque ele se fez pecado por nós. Ele recebeu nele todos os pecados da humanidade. Como eu sempre falo, do primeiro homem que nasceu até o último que vai nascer,
lá no milênio, foi todos esses pecados sobre Jesus. E Jesus então morre porque ele se fez pecado em nosso lugar. E quando ele se fez pecado, a ira do Pai cai sobre ele. E ele morre a tua morte. Ele morre a minha morte. Ele morreu a morte de todos. A morte de Jesus então foi suficiente para pagar o pecado de toda a humanidade. Mas só é eficiente para aquele que se arrepende e crê e pede para Jesus ser o seu Senhor e Salvador. Amém? Muito bem. Então, nós já vimos que ele era sem pecado, né? É interessante que quando você olha Jesus, ele era um ser humano normal, ele tinha alma, ele tinha corpo, como nós já vimos, e tinha espírito, né? Abram lá em Mateus 26, 38. Mateus 26, 38. E a gente vai ver, então, Mateus 26, 38. Aqui está escrito isso, Jesus falando. Eu vou pegar o contexto, né? Versículo 36 diz: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Eu tenho um vídeo que está lá no nosso canal, e é a angústia de Deus. Será que Deus podia ter angústia, né? Então foi o momento em que Deus, homem, ficou angustiado, tá bem? Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então ele deixa bem claro. Olá, Ellen, tudo bem, Ju? Então deixa bem claro que ele tinha alma, né? Mas ele não tinha só alma, ele tinha alma e ele tinha também espírito, ok? Então, abram comigo Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Diz assim, é quando Jesus está já lá na cruz, não é? Vai morrer. Tá que nem Jesus, está angustiado até a morte. Mas Jesus descansou em Cristo. Ou melhor, Jesus descansou no Pai, ok? Essa angústia que ele tinha, eu até no vídeo que eu fiz, Ju, eu disse que a angústia de Jesus, pega isso para você, menina, a angústia de Jesus, porque ele ia lá para a cruz, era para que você fosse livre da sua angústia. A angústia de Jesus é que levou embora a nossa angústia. Quando nos sentimos angustiados, é porque nós, na verdade, começamos a ter, assim, aquela incredulidade. Nós temos aquela incredulidade de que Deus está no controle. E querido, querida, Deus está no controle da sua vida, sim. E Ele quer realmente retirar de você toda a tua angústia, todo o seu medo, toda a sua intranquilidade. Nós é que geramos isso. Nós geramos aqui. Quantas vezes pessoas passam a ter doenças físicas, psicossomáticas, porque estão transmitindo as suas inquietudes, os seus problemas, seja raiz de amargura, ou medo, ou qualquer outra coisa, incerteza, insegurança, isso é colocado no corpo. Então, a gente percebe que Jesus passou por aquele momento, porque na cruz do Calvário, ele levou as suas angústias. Tá bem? Não, você já venceu, querida. Não, você não vai vencer, não. Você já venceu. Você é mais do que vencedora. Você só tem que tomar posse dessa verdade. Você não vai vencer coisa nenhuma.
Você já venceu. O Senhor Jesus diz que você é mais do que vencedor. Nós só temos que nos apropriar daquilo que nós somos. Então, ele está ali, e no versículo, eu vou colocar no versículo 44, né? Lucas 23, 44. Já era quase a hora sexta, escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Então, nós vimos ele falando da alma. Gozado, Camila. Gozado. As outras pessoas estão acompanhando normal. Deve ser alguma coisa aí na tua rede, querida. Tá bom? Então, aqui nós vemos que ele tinha corpo, que foi tocado, ele tinha alma, que estava até angustiada, e tinha espírito. Então, Jesus era um homem completo, ok? Completo. Bem, então nós já vimos aí várias coisas importantíssimas, não é? Ele teve fome, Mateus 4:2 fala que ele tinha fome. Nós vimos ele comendo lá também, né? Lá em Lucas, né? Ele sentiu sede, lá em João 19:28 fala a respeito disso. Vamos abrir lá, João 19. João 19, 28. João 19, 28. Vamos lá. Aqui diz assim. Bom, vocês lembram que ele foi para a cruz, né? E ele ficou. As pessoas falam que a forma como ele morreu e tudo mais foi desidratando ele, né? Versículo 17 diz: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgata em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado de Jesus, Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, que estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes, fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e a túnica, porém, era sem costura, toda tecida, de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte. Isso está escrito no Salmo 22 também, sobre ela para ver quem caberá. E para se cumprir a escritura, repartir entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Aqui se cumpre exatamente Salmo 22. Junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Aí tua mulher. Dessa hora em diante, o discípulo tomou para casa. Eu estou lendo o contexto para vocês terem ideia do que está acontecendo. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Beberam de vinagre uma esponja, fixando num caniço de isopo, e chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, esse é um momento marcante da história da humanidade. Jesus morre. Só que ele morre e ressuscita, ele está vivo. E ressuscitou em corpo. Só para confirmar, abra Colossenses, por favor. Colossenses 2:9. Aí, em Colossenses 2:9, é uma palavra muito forte. Olha o que diz aí, ó. Eu vou ler o versículo 8 e 9, tá bom? Para dar o contexto. Cuidado que ninguém vos venha enredar, cair em rede. O peixe é preso, né? De repente. Com sua filosofia e vãs sutilezas. Conforme a tradição dos homens. Conforme os rudimentos do mundo.
e não segundo a Cristo. Então, Jesus estava combatendo algumas heresias que estavam penetrando ali, e agora ele vai fazer uma afirmação. Porquanto nele habita. Isso aqui aconteceu, isso que Paulo escreveu depois da ressurreição. Porquanto nele habita, não habitava, habitou, não, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, teótis, ou seja, Deus está em Cristo, Deus homem. E deixa bem claro que nele habita toda, não uma parte, mas toda a plenitude da divindade. Bem, nós vimos aí já vários pontos importantes com respeito à humanidade do Senhor. Nós vimos, eu não vou ver todos os detalhes, mas vocês já conhecem de cor e salteado, que ele se cansou, João 4:6 fala isso, ele chorou, não é? Aqui eu vou dar um parênteses para mim. Quando eu me converti, eu achava que se diante de uma situação difícil, uma morte, eu chorasse, que isso iria representar falta de fé. Eu nunca tinha sido discipulado. Então, pessoas morreram, eu não chorei, guardava, né? E ainda falava para outros crentes, não chora, né? Você é crente, você tem que dar testemunho, não é? Até o dia que eu li isso aqui. Eu falei assim, Raul, como você é burrinho. Como você é burrinho. Jesus chorou. E se Deus colocou no seu corpo esse mecanismo do choro, é por algum motivo, porque quando você está triste da sua alma, você vai chorar através do corpo. Isso é algo que eu aprendi e a partir dali nunca mais eu falei essa bobagem. Não é falta de fé. Sentimento não é falta de fé. Chorar por um ente querido que partiu e deixa saudade, não é? Deixa tristeza, não é falta de fé. É um sentimento que o próprio Senhor Jesus sentiu quando ele ficou sabendo que Lázaro havia morrido, porque a morte não faz parte da vida. E Jesus é a vida. Então, querido, querida, se você já fez isso alguma vez ou faz, tira fora. É uma grande mentira do diabo. Nós não podemos ficar desesperados, é diferente. Não é para você, como cristão, ficar desesperado. Ah, meu Deus, e agora? Não, não é isso. Mas você tem que expressar, sim, o seu sentimento, porque as perdas são doloridas. E o Senhor nos deu esse mecanismo do choro para que a gente possa extravasar. Amém? Então, a partir do instante que eu li, Jesus chorou. Eu vi como eu estava sendo enganado. Amém? Enfim, nós já vimos que ele foi tentado em todas as coisas, conforme lá em Hebreus 4:15, ele foi tentado em tudo, não é? E nós recebemos, assim, uma série de informações a respeito dele. Ele recebeu nomes, né? Olá, Roberto, tudo bem? Já chegou em casa? Uau! Você chegou no amém. Por isso que você escreveu amém? Não, tô brincando. Mas, de qualquer forma, está gravado, tá bem? Vou jogar lá. Mas olha que coisa interessante. Ele foi chamado de Filho do Homem, não é? Lucas 19:10. Esse Filho do Homem, lembra quando tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Tu és o Messias. Quem diz ser o Filho do Homem? Jesus fala, não é? Perguntando para os discípulos. E essa expressão Filho do Homem que está em Daniel é a expressão utilizada para o Messias. Quem diz ser o Filho do Homem? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá? Ele foi chamado também de Jesus, ou seja, Yeshua, salvação. Né? No Velho Testamento diz que o Yahová se tornou Yeshua,
então se tornou salvação, ele é o nosso Salvador, e o seu nome será Jesus, ok? E ah, nós vimos também que ele era chamado filho de Davi. Enfim, a gente percebe a manifestação e, por fim, ele morreu. E como nós já lemos, ele simplesmente morreu porque ele recebeu os nossos pecados. Jesus, conforme eu fiz a pergunta anteriormente, não poderia ter morrido. Porque como nós já temos estudado, eu já falei em outras lives, Jesus nasceu sem pecado. E a morte vem por causa do pecado. Ele não tinha pecado, então não podia morrer. E ele ia ser exatamente que nem o primeiro Adão. Mas morreu. E por que morreu? Eu falei agora há pouco. Ele recebeu todos os teus pecados. Todos os meus pecados. Ele se enlambuzou com as nossas lamas. Morreu a tua morte, morreu a minha morte. E ressuscitou, está vivo. E ele oferece de graça a salvação. Bem, nós vamos parar por aqui. Nós vamos, na próxima, já começar a falar sobre a sua divindade. E eu acho que vocês estão pegando um pouquinho mais de informações a respeito de Jesus. Tudo está gravado já. Todas as lives que nós já colocamos, inclusive essa, vão estar no nosso canalzinho lá. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva, toque o sininho, faz tudo aquilo que o pessoal fala para fazer, né? Te dá ok. E a gente vai crescendo, caminhando aí. Estamos já indo lá para 800 inscritos, não é? Nós estamos mais de 15 mil e tantos pessoas que nos visitam, mas muitos não se inscrevem, tá bem? A Heller tá rindo do quê, né? Me fala para mim agora, do que você está rindo? Comenta comigo aí. Bem, eu não sei se todos que estão aqui já são salvos, né? Passa muita gente, eu já vi que tem uma fotozinha lá do Luiz Carlos lá em cima, né? E então eu gostaria de falar com você que para fazer tudo que precisa. Eu gostaria de falar com você que já está aí, se tem alguém que ainda não tem Jesus, ou alguém que vai entrar, não é? Então, você é uma pessoa exatamente igual a mim. Você tem uma natureza decaída, que nem eu tenho. E não adianta você frequentar a igreja, não adianta você fazer boas obras, não adianta fazer nada. Isso em termos sociais é ótimo, mas em termos de com respeito a Deus não muda nada. Não tem nada que você faça que muda o que você é. Essa natureza é imutável. Por isso Jesus, esse que nós estamos estudando, veio ao mundo. Por isso ele se fez homem. Por isso ele foi colocado na cruz do Calvário. Por isso ele sentiu aquela angústia. Olá, Oscar. Tudo bem, querido? Por isso ele sentiu angústia, porque foi um momento de, assim, você já imaginou aquele momento de perda de comunhão com o Pai? Nossa, foi algo assim difícil para Jesus. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, por causa das coisas, a alegria que ele iria sentir por salvar você, é que ele passou pela angústia e morreu a tua morte para livrar você de toda angústia, porque você realmente pudesse desfrutar da vida verdadeira. Então eu quero falar com você, ou pessoas talvez que vão entrar depois, normalmente ocorre muito isso. Eu termino a live, depois começa a entrar muita gente, eu nem sei quem é, porque não aparece para mim, e muitos talvez não conhecem Jesus. Então, se for o teu caso, se você entrar depois e você não é salvo, eu quero falar com você. O estado que você está te levará a uma eternidade longe de Deus. E você estará primeiro no lugar de tormentos, depois no lago de fogo. Isso por toda a eternidade. Mas Jesus não quer isso para você. Jesus quer mudar a sua vida, quer transformar a sua vida. Então, eu quero só voltar, dar uma pequena síntese. Esse Jesus que nós estamos apresentando, que alguns já
pegaram tudo, outros alguma parte. Ele é Deus, é o Deus que criou todo o universo. E ele se fez homem. Ele se tornou Deus homem. Plenamente Deus, plenamente homem. Como Deus, ele perdoa seus pecados, como homem, ele morreu a tua morte. Ele ressuscita. E ele te convida. Ele te oferece, ele não quer invadir a sua pessoa. Ele fala, se você quiser, eu entro na sua vida e transformo, te liberto, e te curo e te salvo. Ok? Então, se é isso que você quer, se você entendeu que está perdido, que nenhuma religião pode salvar, nem pastor, nem guru, nem pai de santo, nem papa, nada, nada, nada. Só existe um único intermediário entre Deus e o homem, o próprio Jesus. Então, faça uma oração. Diz para Jesus assim, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu sei que sou pecador miserável e necessito de Ti. Eu abro agora a porta do meu coração e Te recebo agora como dono da minha vida. Faz de mim, Senhor, uma nova criatura. Eu creio, baseado na Tua palavra, que como eu Te convidei para ser o dono da minha vida, meu Senhor e meu Salvador, a partir de agora, todos os meus pecados foram perdoados. E eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Encha-me da Tua paz, encha-me da Tua alegria, porque eu sei que a partir de hoje eu sou santuário do Teu Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Meu querido, minha querida, nós vamos encerrar, pedir realmente que Deus esteja com cada um de vocês, com aqueles que estão se recuperando, com aqueles que estão em angústia, não é? Que precisam realmente se apropriar de quem você é filho de Deus, você não é qualquer um, ok? E Deus te ama e está de braços abertos para você. Nós é que nos afastamos dele muitas vezes, nós é que viramos as costas, mas o Senhor está sempre de braços abertos. É mais ou menos aquela ilustração do filho pródigo, né? O filho gastador. Amém? Então eu vou orar por você agora e por mais pessoas. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, te exaltamos e te agradecemos, Pai, por essa porção da tua palavra que nos mostra, nos revela quem é o Jesus da palavra, o Jesus das Escrituras, o Jesus que não é apenas um espírito que se reencarnou várias vezes, se tornando um espírito de luz, não, ele é a própria luz, ele é a própria vida, ele é a vida. Esse Jesus é o único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Obrigado, Pai, por qualquer pessoa que venha te receber como Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão se recuperando de doenças, que estão sendo restaurados no sentido de relacionamentos, pessoas que estão passando por angústia, Senhor. Oh, Pai, Deus, toque essa vida de forma especial, que ela possa ser curada em nome de Jesus. Pai, te peço, Senhor, pelos missionários que estão espalhados pela face da terra. Deus, eu te peço que o ano que vem, se for possível, eu possa voltar a fazer os projetos transculturais e que o Senhor possa abrir as portas para nós. Entrego também a Ti a minha mudança para Campinas, Senhor, lá para dezembro, janeiro, não sei, que o Senhor possa estar agindo, possa já estar fazendo tudo conforme a Tua vontade. Entrego a vida dos meus filhos, da minha esposa, dos meus netos, guardas no Teu amor, peço, Senhor, a minha bisnetinha que está chegando, que o Senhor possa estar com cada um dos Teus servos e servas que estão por aqui. Nós te agradecemos por tudo, no nome poderoso do Deus vivo, o Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus realmente esteja... Bisneta, Ellen. É, bisneta, filha. Lembra que o Senhor tinha levado uma, né? E agora ela está aguardando de novo. E em breve nós teremos a bisnetinha nos braços. Amém? Um grande abraço. Vocês são bênção. Se vocês puderem... se
Se vocês puderem compartilhar essa live nas suas redes, glória a Deus mesmo, que vocês possam fazer isso, tá bem? E quem chegou atrasado, é só daqui a pouco dar um pulinho lá no YouTube e vai estar completo. Você que é, vocês são bênção, vocês são bênção. Um grande abraço e que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Um abraço, Camila, um abraço à sua mãe, tá? Ellen, um abração do Estevão, Malvina, o maridão, eu acho que estava aí, né? Eu acho que estava aí. Eu acho que, pelo menos parece que eu vi o rosto dele, tá bom? Roberta, um grande abraço, Claudião, não sei se ele está ou não, e que vocês fiquem na paz do Senhor, tá bem? Bem. Ah, tá aí, então dá um abração nele, viu, Ellen? Tá, dá um abração nele. Fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço, bye bye.